Graça e paz, gente. Boa noite. Eu queria dizer que eu estou muito, muito feliz de estar aqui, muito honrada. Embora eu saiba que eu não tenho a menor capacidade para estar aqui, eu sei que é Deus quem faz isso. Eu agradeço muito, muito a Ele, porque eu sei o quanto eu sou falha, eu sei o quanto eu sou pequena, e estar aqui é uma honra e uma responsabilidade muito grande. É fácil a gente... Eu vou dizer que não é tão difícil para mim, não sou muito tímida, não, para apresentar um trabalho na faculdade, para a gente falar em público, mas quando a gente vai trazer a palavra de Deus, não depende só da gente, né? Não adianta eu falar aqui a coisa mais bonita desse mundo, se o Espírito Santo não colocar a mão, não adianta de nada. A palavra de Deus é viva, e toda vez que a gente vai falar sobre ela, a gente depende única e exclusivamente dele. E eu estava dizendo ali a Luana, eu disse, Lu, eu estou nervosa, viu? Que misericórdia. Mas Deus é bom e Ele faz apesar de mim. Eu vou tirar esse negocinho aqui que eu não gosto. Mas antes de começar, eu queria falar... Vocês vão me dar 1 minuto aí de parênteses, porque eu tenho um propósito no meu coração que todas as vezes que eu for falar e essa pessoa estiver no lugar, eu vou falar 10 centavos dela. Lu disse aqui que eu sou uma menina que cresceu na igreja. Cadê Lu? Diz que eu cresci na igreja e que eu tenho raízes na igreja, e graças a Deus eu sou muito abençoada por isso mesmo. Mas tem uma pessoa que eu devo muito isso, e ela está ali, minha mãezinha linda. Levanta a mão aí para o pessoal conhecer a senhora. Essa mulher de oração aí é quem me carregava para círculo de oração quando eu era pequena, e eu passava o dia com ela orando na igreja. É quem dobrou, é quem acordava de madrugada e via de joelho dobrado. É quem me ensinou a amar a palavra de Deus, a buscar Deus. Tá falhando o microfone, né? Não sei se... Mas foi quem me ensinou muito, muito do que eu sou. Sem ela, eu jamais estaria aqui. Eu sei que é Deus através dela, mas eu preciso honrar quantas vezes forem necessárias. Mãezinha, te amo muito. Muito obrigada por a senhora ter vindo hoje. Gente... Me deram a missão de falar de um tema super legal, que eu adoro falar. Já falaram aqui no meu Instagram, né? A gente está nesse projeto aí, blogueira, mas antes que vocês fiquem com raiva de mim, eu jogo o restinho da Coca-Cola fora, não é a Coca-Cola inteira. É porque o meu marido, ele se alimenta muito mal. E eu gosto, tudo que você me disser assim, ó, Thaís, bebe essa água aqui, que essa água faz bem, eu tomo, não importa o gosto que tenha. Então eu saio comprando um bocado de erva, eu tomo um bocado de chá, meu marido diz que qualquer dia a Polícia Federal vai bater lá em casa, de tanta erva que tem. Mas porque eu gosto dessas coisas que fazem bem para o corpo. E aí eu jogo a Coca-Cola fora, quando o pessoal vai lá em casa e fica no finalzinho, para ele não tomar. Então isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor. Quem discorda está errado. Essa é a minha forma de amar, vocês têm que compreender. Mas assim, gente, e aí Kika me ligou e disse assim, Thaís, a gente tem um tema super legal que é corpo, alma e espírito. Um tema que eu gosto muito de falar. E hoje a gente vai focar no corpo, né? A gente não tem como separar as 3 coisas, né? Corpo, alma e espírito. Porque só quem consegue separar isso é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. O que é isso? É uma espada que corta dos 2 lados. E ela penetra a divisão do espírito e da alma. Então, só quem consegue fazer essa divisão de verdade, essa distinção de verdade, é Deus, é a palavra de Deus. Mas nós, enquanto seres humanos, tentamos estudar um pouquinho e a gente entende que somos tricotômicos. Esse é um nome bonito para dizer que a gente tem corpo, alma e espírito. É a tricotomia humana. E aí eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 23. Quem achar tem que vir para a escola dominical domingo. 1 Tessalonicenses 5 e 23 diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? E aí eu queria orar mais uma vez. Paizinho, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por esse momento aqui. Pai, o Senhor sabe que eu não sou ninguém se o Senhor não falar, Pai. Então fala os nossos corações hoje, abre os nossos ouvidos, que nós estejamos disponíveis para a tua palavra, Senhor. Que sejam as tuas, as minhas palavras, Pai, o meditar do meu coração, meu Deus.
Muito obrigada por tudo, Pai. Permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, começar com só dizer assim, né, que o Espírito é o nosso Espírito, é o que tem ligação com o divino, né, a gente tem o Espírito Santo dentro da gente quando a gente se converte, e é o nosso Espírito que se liga com o mundo espiritual realmente. A alma é onde ficam alojadas as nossas emoções, tristeza, raiva, alegria, tudo isso é ali na alma. E o corpo, é a nossa carne aqui, que é o que a gente vê, que é o que a gente consegue distinguir. E eu começo com uma notícia meio ruim, mas que é verdadeira. Não há conserto e muito menos salvação para o nosso corpo. Não há conserto e nem salvação para o nosso corpo. Como assim, Thaís? A Bíblia diz que o nosso espírito, quando Jesus voltar ou quando a gente morrer, vai ser regenerado. O nosso espírito é regenerado. A nossa alma, ela é transformada de glória em glória. A nossa alma é o nosso intelecto, são as nossas emoções, é transformada todos os dias. O nosso corpo não. O nosso corpo, quando a gente morrer, ele vai ser glorificado. Então, nós vamos ser 100% transformados no nosso corpo. Esse corpo que existe aqui hoje, quando chegar no céu, não vai ser ele. A gente vai ter outro corpo, um corpo glorioso. Então, desde já, a gente entende que o nosso corpo não tem salvação, o nosso corpo não tem conserto, mas ele tem melhoria. Mas por ele ser tão difícil de salvar, ele é difícil de transformar. E a gente vai ter dificuldade com isso. Mas é para isso que a gente tem a palavra de Deus e é para isso que a gente tem a esperança de Deus nas nossas vidas. E a gente vai tentar conversar um pouquinho para nos ajudarmos a melhorar o nosso corpo. Gente, a primeira coisa que eu queria falar é que ninguém vive em paz numa casa bagunçada. Minha mãe está rindo ali de mim, porque ela sabe que eu sempre fui muito bagunceira. Mas depois que eu casei, eu melhorei. Estou tentando melhorar, pelo menos, na minha visão. Mas eu não consigo dormir hoje com a pia cheia de prato. Eu não sei vocês, sei que são dona de casa. Mas vai dando logo uma aflição, né? Você não está no seu quarto, está lá na cozinha, mas você fica aflito porque aquela casa está bagunçada. E meu marido diz, o que que... Eu digo assim, rapaz, eu não consigo trabalhar sabendo que essa cozinha está bagunçada. Ele diz, mas tu está trabalhando na cozinha? Eu disse, não, mas a minha mente está sabendo o que é que tem lá. E a gente não consegue ter paz num lugar bagunçado. Inclusive, isso muitos dos especialistas, quando falam sobre organização, falam assim, você quer melhorar a sua produtividade no trabalho, organiza a sua mesa, organiza o local que você vai trabalhar, porque isso traz paz para a nossa mente. Não é isso? Nós somos a nossa casa. Tá? A palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não fica vagando por aí. O Espírito Santo tem uma casa e elas somos nós. Cada um de nós aqui somos uma casinha onde mora a nossa alma e o nosso espírito. Se a sua casa está bagunçada, logo o seu espírito e sua alma estarão bagunçados também. Porque, lembra que eu disse que não tem como separar as três coisas? Só quem consegue separar é Deus. Então, quando o nosso corpo não vai bem, a nossa casa não vai bem. E o nosso espírito e alma também. E a gente tem que ter em mente o seguinte, ninguém, absolutamente ninguém, pode cuidar da nossa casa se não for a gente. Eu fico pensando porque quando eu era adolescente, magicamente os panos de chão da minha casa eram lavados sozinhos. E quando eu casei, eu descobri que eles não se lavam sozinhos. E que a gente precisa lavar pano de chão, pano de prato, que eu odeio, eu queria que fosse tudo descartável. Jogava fora assim, Já joguei um, mas ninguém precisa saber. Porque quando é a nossa casa, só a gente pode fazer. Chega um momento da nossa vida que a gente precisa assumir as rédeas da nossa vida, do nosso corpo, da nossa espiritualidade. A gente não pode esperar que um terceiro faça para a gente. Chega algum momento que a gente se casa com Jesus e que a gente precisa tomar o domínio da nossa casa e não terceirizar isso. Não é a sua amiga que vai ajudar a arrumar a sua casa, não é seu esposo que vai ajudar a arrumar a sua casa, não é sua mãe, seu pai, não é a igreja que vai ajudar a arrumar a sua casa, seu pastor. Se você não tomar as rédeas da sua vida, a sua casa vai estar eternamente bagunçada e a sua mente, o seu espírito e a sua alma também. Por isso é que a gente precisa se organizar. E assim, gente, as nossas confusões mentais e espirituais podem ser causadas pelo descuido com o nosso corpo. A gente precisa ter em mente isso. Eu talvez seja um pouquinho radical nesse aspecto. Porque eu sou aquela pessoa que gosta de acordar de 5 da manhã,
fazer exercício na praia, voltar, trabalhar, eu gosto de tomar chá. Eu sou uma senhorinha. Eu digo que eu pego de 9 horas no trabalho, eu acordo geralmente 5 e pouquinho. Eu digo de 5 às 9 eu vivo uma vida de aposentada. Eu acordo, vou fazer exercício, aí vou na feirinha, compro uma frutinha, volto, faço meu café da manhã como se nada tivesse acontecido. Pego meu chá e eu sento para virar jovem e trabalhar na frente do computador. Mas a gente precisa cuidar de 3 pilares muito importantes na nossa vida, que senão tudo desanda. E esses 3 pilares são alimentação, sono e exercício. Se essas 3 coisas não estiverem alinhadas na sua vida, todo o resto vai mal. E aqui, eu sei que eu falo para pessoas de realidades extremamente diferentes. Eu tenho gente que tem 20 anos aqui e eu tenho gente muito mais velha. Tem gente que não tem filho, tem gente que tem 50 filhos. 50 acho que não, mas que tem um bocadinho de filho aí no meio. E cada vez que você vai tomando mais responsabilidade na sua vida, eu sei que isso se torna mais difícil. Eu sei que encontrar tempo se torna mais difícil. Mas ninguém vai arrumar a sua casa por você. Se você não encontrar tempo para se priorizar, para cuidar do templo do Espírito Santo, você vai viver uma vida triste. E a nossa médica Carmen está aí, para não me deixar mentir, que quando a gente não tem esses 3 pilares bem organizados, a gente desanda em tudo, que a gente se torna nós nos tornamos pessoas estressadas, ansiosas. Nós nos tornamos sem disposição. Nós nos tornamos pessoas chatas. E chatice é pecado. Não nesse termo, mas as coisas que a chatice faz a gente fazer são pecados. E a gente precisa ter isso em mente. Quando a gente se cuida, a gente ajuda não só a gente, mas a gente que ajuda quem convive com a gente também. Porque nada é mais chato desse mundo do que um crente que diz que serve a Deus, que tem Jesus no coração e que vive enchendo o saco dos outros. E quando a gente não dorme bem, a gente não se alimenta bem, a gente não faz exercício, nós nos tornamos pessoas impacientes. Olha que eu sou estressada, viu? Eu estou falando isso, mas eu luto todo dia. Mas imagine se eu não fizesse o que eu faço. E a gente precisa entender que, enquanto servos de Deus, nós precisamos cuidar da nossa vida, para que nós possamos cuidar de outras pessoas. Não tem aquela parábola das 10 virgens? Que as virgens loucas, não dá para contar a história toda, mas as virgens loucas são encontradas sem azeite na botija. E as virgens prudentes, elas tinham azeite na botija. A gente só consegue dar aos outros quando a gente está cheio. Então, a gente precisa cuidar de todas as esferas da nossa vida. E isso também é espiritualidade. Isso também é espiritualidade, gente. A gente precisa cuidar para que, quando a gente desande nessas áreas da nossa vida, é óbvio que aqui a gente não vai ser radical, né? Óbvio que nem tudo vai estar alinhado na nossa vida sempre. É óbvio que a gente não vai comer bem todo dia, é óbvio que a gente não vai dormir bem todo dia. A gente vai ter inúmeras fases que a gente vai falhar. Esse é o processo normal do ser humano, ninguém consegue ser perfeito. Mas quando a gente busca uma vida de equilíbrio, a falha se torna a exceção e não a regra. Porque a gente viver uma vida de regra desregrada não condiz com o que a gente acredita na palavra de Deus. Nós precisamos valorizar o corpo que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é preguiçoso e egoísta por natureza. O nosso cérebro busca sempre prazer. Nosso cérebro está sempre em busca de prazer. Por que a gente gosta tanto de açúcar, principalmente quando a gente está na TPM? Porque aquilo traz prazer para o nosso cérebro. Tem algum nutricionista aqui? Tem uma estudante ali de nutrição. Tem nutricionista ali atrás também, é? Mas eles podem... Mica pode confirmar o que eu estou falando aí. Eu sei que até saiu, até em alguns comunicados, que eu sou nutricionista. Eu não sou, não. Eu sou curiosa. Eu gosto muito do assunto, mas eu não sou, não. Mas o nosso corpo quer fazer tudo que é prazeroso, que é mais fácil. Eu gosto de uma frase que diz assim, ó, não negocie com a preguiça, porque ela sempre vence. Quer um exemplo disso? Modo soneca no celular, no despertador. Quem vence, você ou ele? 5.000 vezes que você fica colocando no soneca. Eu também faço isso, tá? 5.000 vezes que a gente fica colocando. Porque se a gente negocia com a preguiça, ela sempre vence da gente. Porque o nosso cérebro é muito poderoso, muito poderoso. E o nosso cérebro é caído também.
A nossa natureza pecaminosa caída engloba tudo na nossa vida, inclusive o nosso cérebro. Cada função do nosso corpo. Então nós tendemos a ser sempre egoístas e preguiçosos nesse sentido. Então, para que a gente viva uma vida saudável em todas as esferas, que a gente viva uma vida melhor em todos os âmbitos, a gente precisa parar de negociar com a nossa preguiça. Porque preguiça é pecado. Preguiça não é outra coisa além de pecado. E os pecados da nossa vida, gente, vão muito além do que a gente acha que é se prostituir, adultério, sei lá o que, mentira, falsidade. Tudo isso são pecados muito falados, mas gula é pecado. Gula é um pecado extremamente oculto na igreja. Quantas pregações vocês já ouviram que citaram gula como pecado? Eu não lembro. Eu estou na igreja desde que eu nasci, eu tenho 24 anos. Gula é pecado. E a gente precisa saber que muitas vezes a gente não é usado por Deus como a gente gostaria. Muitas vezes a gente não consegue ter uma vida de comunhão com Deus como a gente gostaria. Porque existem muitos pecados pequenos entranhados no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, que a gente não para observar. Inveja é um pecado muito forte no nosso corpo. Alguém já ouviu alguém confessar inveja? Alguém dizer assim, eu sou uma pessoa invejosa. É um pecado que adoece o nosso corpo. A falta de perdão é bíblico, adoece os nossos ossos. Porque nós somos corpo, alma e espírito muito interligadamente. Não tem como separar uma coisa da outra. Eu tenho uma familiar que ela é uma pessoa que passou por muitos traumas na vida. Ela tem muita dificuldade de perdoar, porque ela passou realmente por coisas muito difíceis. E ela tem doenças muito pesadas, que assim, eu não sou Deus não, e nem sou médica, mas soa muito nítido como a mágoa que ela traz, a falta de perdão que ela não consegue liberar, traz aquelas doenças pesadas sobre a vida dela, sabe? Torna ela uma pessoa angustiada, uma pessoa com muita dor. E eu não estou dizendo que se você está doente, se você está angustiado, necessariamente é isso não, gente. É óbvio que a gente nesse mundo vai ter aflição. Então a gente está suscetível a ter muitos problemas mesmo. Mas a gente precisa fazer por onde não ter. A gente precisa arrumar a nossa casa, que é de responsabilidade somente nossa. Então, tudo que vai em desacordo com a palavra de Deus traz consequências para o nosso corpo também. A gente sente no nosso corpo. O pecado, principalmente, gente. Porque o pecado gera uma coisa chamada culpa. E culpa afasta a gente de Deus. Quando a gente diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens, muitas vezes é porque o nosso pecado faz com que a gente fique com vergonha de orar, faz com que a gente fique com vergonha de ir para a igreja, faz com que a gente fique com vergonha de estar com os nossos amigos cristãos. Aí o que acontece? A gente vai adoecendo. A gente vai adoecendo. E esse adoecer não é só da alma, mas é só do corpo também. O nosso corpo precisa de Deus. A cura divina, ela não passa só no nosso espírito e na nossa alma, mas ela passa no nosso corpo também. Até porque no nosso corpo e na nossa carne, onde habita um pecado mais forte da gente. É a nossa carne que clama forte pelo pecado. E é a nossa carne que a gente precisa tratar. Então a gente precisa estar sempre atento a isso. E aí tem uma definição que a gente precisa entender. Assim. Eu falei que o nosso corpo está sempre buscando o prazer momentâneo, né? O prazer fácil. Por isso que a gente prefere comer um fast food, que a gente sabe que vai fazer mal para a gente no longo prazo, mas o prazer instantâneo é muito bom. E o nosso corpo quer prazer instantâneo. Então a gente acaba indo por esses caminhos. Aí o que é que acontece? A liberdade cristã, que é a liberdade foi a qual o nosso Deus nos chamou, ela não é a liberdade que o mundo prega. Qual é a liberdade que o mundo prega? Você pode fazer o que você quiser, não é isso? Você pode fazer o que você quiser da sua vida, do seu corpo, suas regras. A gente aqui não fala isso, a gente fala o nosso corpo, as regras de Cristo. Porque o nosso corpo é dele. Amém? E aí, quando a gente vem para a ideia de liberdade cristã, a liberdade cristã prega o seguinte: você é livre o suficiente para não fazer o que você não quer. Sabe quando a gente diz assim, rapaz, eu não queria cometer aquele pecado, mas é mais forte que eu.
Eu não queria cair naquela coisa, mas é mais forte que eu. Quantas vezes a gente escuta isso no mundo? O marido dizendo, eu não queria trair minha esposa não, mas é mais forte do que eu. Eu não queria cair na bebida novamente, mas é mais forte do que eu. Tem alguém que é mais forte que tudo que habita dentro de nós, ele é o Espírito Santo. Então, nós não somos escravos dos nossos próprios desejos, nós somos escravos de olheiras furadas, como a Bíblia fala, de Cristo. A nossa escravidão, o nosso senhorio, a nossa servidão é a Jesus e a sua palavra. A partir do momento que a gente se torna cativo à palavra de Deus, que a gente se torna escravo da palavra de Deus, a gente não é mais escravo de desejo de pecado nenhum. Nenhum pecado pode nos escravizar. Thaís, eu nunca vou pecar? Não. Eu queria que você... Pode ser que você não peque, eu vou. Eu sei que eu vou. Infelizmente, eu sou falha. Mas a gente passa a não ter o domínio do pecado sobre a nossa vida. Então, eu consigo dizer não. Se eu consigo dizer não ao pecado através do Espírito Santo que habita em mim, eu consigo dizer não aos desejos do meu corpo também. Para que eu viva uma vida melhor, eu consigo dizer não para eu ser uma pessoa mais saudável, para eu cuidar da minha vida, para eu cuidar da minha carne. Eu consigo também através de Deus. E, gente, muitas vezes a gente pensa que Deus não cuida das áreas pequenas da nossa vida. Deus só cuida do meu marido que não é crente. Deus só cuida da minha doença, que é um milagre enorme. Deus cuida. Deus é um Deus de detalhe. Deus é um Deus de detalhe. Eu falo isso porque, às vezes, cuidar do corpo, cuidar da saúde, é uma dificuldade gigante para algumas pessoas. Compulsão alimentar é uma dificuldade gigante para algumas pessoas. Mas existe alguém que liberta e ele se preocupa com esse detalhe da sua vida e você precisa colocar isso em oração. Você precisa se ajoelhar e pedir isso a Deus. Gente, a Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores ao nosso serviço. A gente tem uma gama. Deus não está assim, ó, de braço cruzado, dizendo, eu não vou te abençoar não, eu não vou te abençoar não. Deus está assim, ó. Sabe qual é o problema? A gente não busca, a gente não pede. Se a gente pedir a Deus, se a gente colocar diante do altar de Deus nossos desejos mais íntimos, Deus responde, Deus atende. Eu fiz um texto um dia desse no meu Instagram sobre a minha varanda. Porque antes de eu casar, eu dizia assim, meu Deus, eu queria tanto um apartamento com varanda, mas estava tão caro o aluguel, e apartamento com varanda é mais caro ainda, né? E a gente procurava, e teve um que a gente achou legal, mas não tinha. Aí eu disse, poxa, amor, é legalzinho, mas eu queria tanto um apartamento com varanda. E Deus me deu uma varanda maravilhosa. Para mim ela é enorme, não é do tamanho da Dilu, não, mas ela é grandinha. E muitas vezes eu paro assim, na minha varanda, e eu gosto de ficar lá orando, tomando meu chazinho, conversando com Jesus. E eu agradeço a Deus. Eu disse, meu Deus, o Senhor cuida de mim nos pequenos detalhes, né? Eu te pedi uma varanda, eu estou aqui hoje orando, falando com o Senhor. Para alguém pode ser uma besteira, né? E Deus está preocupado com a tua varanda, tu não já tem uma casa? A gente pode pensar assim muitas vezes, não vou pedir isso para Deus não, porque Deus já me deu tanta coisa, né? E eu vou ficar pedindo esses detalhes pequenos da minha vida. Deus tem tanta coisa para fazer. Você é o filho amado de Deus. Você é o filho amado de Deus. A comparação que Deus dá na Bíblia para o amor dele é o seguinte, ele diz, pode uma mãe que amamenta... Eu acabei de sair da maternidade, fui lá ver o filhinho de Isadora que nasceu, e ela estava amamentando quando eu cheguei. E uma cena, coisa mais linda, eu só chorando, eu me acabei de chorar, quando eu peguei ele no braço também. E você sente o amor forte ali. Quem é mãe deve saber melhor do que eu. Mas Deus diz que pode uma mãe que ainda amamenta esquecer do seu filho, porque o filho, quando ele amamenta, ele ainda é uma extensão do corpo da mãe, né? Pode uma mãe que ainda amamenta esquecer do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Se a mãe se preocupa com cada detalhe do bebê, quem dirá Deus? Quem dirá Deus? Deus está preocupado com um detalhe da sua vida, que você está triste e você não tem colocado no altar dele. Pare de sofrer sozinho. Pare de sofrer sozinho quando você pode colocar no altar dele, porque é ele que resolve. Muitas vezes você conversa com quem não pode resolver, você escuta conselho de quem não deveria escutar, e você não coloca suas angústias diante do altar do Senhor. E eu não sei para quem é isso aqui, mas Deus está dizendo muito forte que você precisa colocar o detalhe da sua vida em oração. Porque Ele quer resolver. Ele quer cuidar de você, Ele quer colocar você no braço dEle. E aí, gente, a gente tem que pensar sempre o seguinte, eu gosto de colocar isso na minha cabeça.
Eu não sou uma criança mimada para fazer só o que eu quero na hora que eu quero. Eu escutei essa frase uma vez de uma pessoa na internet e eu coloco isso na minha vida. Eu não sou uma criança, eu não queria fazer exercício hoje, mas eu não sou uma criança mimada que só faz o que quer na hora que quer. Eu queria comer um fast food, não queria comer salada, mas eu não sou uma criança mimada para fazer só o que eu quero na hora que eu quero. Eu não queria orar, eu não sou uma criança mimada. Chega uma hora que a gente tem que amadurecer e cuidar da nossa própria casa. Que a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Tem vezes na vida que a gente faz o que a gente quer, tem vezes que a gente faz o que precisa ser feito. E a gente precisa crescer. A gente precisa assumir a maioridade. Tem gente que tem muita idade de vida e tem pouca idade de responsabilidade. Responsabilidade espiritual, responsabilidade do seu próprio corpo, responsabilidade da sua própria alma. Deus quer lhe dar responsabilidade sobre você. E você tem que aceitar. E isso não estava nada do que eu tenho escrito aqui. Gente, a gente precisa amar o nosso corpo. A gente precisa amar o nosso corpo, sabe por quê? Isso não é uma afirmação romântica, não. Porque muito se fala hoje na internet de você precisa se amar como você e seus defeitos, e as suas celulites, e não sei o quê, né? Sim, eu acredito em muito disso também. A gente precisa amar o nosso corpo, foi o corpo que Deus nos deu. Que isso não caia também na onda da gente se conformar com as coisas que a gente pode melhorar, tá? Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Mas você precisa amar o seu corpo porque Deus fez o seu corpo do barro. Eu não sei vocês, mas eu acredito que Deus me desenhou do barro, bem bonitinho, soprou e veio a vida para mim. Cada um de nós que estamos aqui fomos especialmente desenhados por Deus. Você não é uma obra do acaso. Você não é uma obra de Satanás também não, você é uma obra de Deus, porque Satanás não cria nada. Satanás pega as coisas que Deus faz e quer mentir, para dizer que foi Ele que fez. Então você foi muito amado, você foi muito desenhado por Deus. Pode ser que a sua mãe não lhe quisesse, pode ser que o seu pai não lhe queria tanto, pode ser que a sua família não tenha lhe desejado tanto, mas existe alguém que lhe desejou e lhe amou desde antes de você estar no ventre da sua mãe. Mas no ventre, a Bíblia já fala que Deus olha para a gente, que Deus está cuidando da gente. E é por isso que a gente, enquanto igreja, é contra o aborto. Porque a gente acredita que desde o ventre da nossa mãe, o nosso pai já está olhando por nós. E isso é a Bíblia quem fala, não sou eu não. Isso é a Bíblia quem diz. E esse processo da gente se amar faz parte do processo de desenvolvimento da nossa identidade cristã. E o que é identidade cristã? Todo mundo aqui tem um RG. E aí a gente é cidadão de Recife, brasileiro, tem o nosso número de identificação, tudo isso. Mas mais que uma identificação federal, nós precisamos ter uma identificação divina. Você precisa saber quem você é. E eu estava refletindo isso esses dias porque Mamá foi falar comigo e disse assim, Thaís, como eu falo de muita coisa no meu Instagram, às vezes as pessoas associam isso à minha profissão. E aí Mamá disse assim, Thaís, falaram que tu era nutricionista, mas eu disse assim, ela não é jornalista? E eu não sou nenhum dos dois. Mas aí eu botei lá, gente, eu não sou nutricionista, eu não sou jornalista, eu não sou vegana, porque eu falo muito de coisa vegana. Eu não sou budista também, porque eu gosto de meditação, dessas coisas. E aí perguntaram assim, sim, mas tu é o quê? Fala logo. Aí disseram lá, tu é o quê? Tu é o quê? Aí eu ainda estou montando a brincadeira que eu vou fazer com isso na minha cabeça, mas eu poderia dizer a minha profissão. Eu sou supervisora de vendas, tá? Para quem não sabe, eu trabalho numa startup, eu sou da área comercial. Eu também trabalho como redatora, então eu trabalho escrevendo também. Mas não é isso a minha identidade. Até porque emprego, eu posso ser isso hoje, amanhã eu posso ser outra coisa. A minha identidade, quem diz é Deus. A minha identidade, quem diz é quem me formou. Quem é que define esse microfone aqui, o preço dele, quem define até quanto decibéis ele atinge, não sei nem... Quem define todas as especificações dele? Quem formulou? O fabricante. Quem define as suas especificações é Deus. E está aqui, na palavra de Deus. Nós somos filhas amadas de um Rei eterno. Nós somos escolhidas por Deus. Essa é a nossa identidade.
E a gente precisa saber qual é a nossa identidade para que a gente possa amar o nosso corpo, para que a gente possa amar quem nós somos. Tem muita gente que, devido às marcas que traz no corpo, não se ama. Tem muita gente que, devido às manchas que traz no corpo, não consegue se amar. Tem muita gente cujo corpo já passou em muita mão e por isso não consegue se amar. Tem muita gente que já se entregou a muita coisa e por isso não consegue se amar. Quando a gente sabe a nossa identidade em Deus, quando a gente ama o nosso corpo, a gente não entrega o nosso corpo a qualquer coisa ou pessoa. E a gente não entrega qualquer coisa e pessoa ao nosso corpo. E a boa notícia do Evangelho é que mesmo que a gente tenha entregue ao longo da nossa vida antes de Jesus, ou até quando a gente estava com Jesus e caiu, o nosso corpo para muita coisa que não presta, o sangue de Cristo redime os nossos pecados. Nós temos um Deus, nós temos um Cristo que morreu na cruz para perdoar e para limpar eu e você de toda e qualquer mancha. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, você é limpo, você é consagrado a Ele. Não importa quem manchou o seu corpo, não importa quem deixou cicatrizes no seu corpo, não importa quantas lutas o seu corpo já enfrentou, você vai passar a amar a Ele, à medida que você entregá-lo a Cristo. Pois Cristo redime todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Não há nenhuma gaveta do nosso guarda-roupa que Cristo não arrume. Não há nada que Ele não limpe, não há nada que Ele não vá até lá. Agora você precisa se abrir. Você precisa contar o detalhe da sua casa para Deus. A gente não tem um quarto da nossa bagunça na nossa casa, eu tenho. Quando as visitas vão lá, a gente fecha o quarto para ninguém ver. Todo mundo tem aqui. Quem não tiver, amém, Deus abençoe. Me ensina como é que faz. A gente tem um quarto da nossa bagunça, do nosso corpo também, gente. Lugares que ninguém toca, lugares que ninguém sabe, lugares que a gente não expõe para ninguém, portas que a gente não abre para ninguém. Você precisa abrir essa porta para Jesus. Enquanto você não liberar esse seu trauma para Deus, não jogar para Deus esse seu trauma, você vai continuar com sua casa bagunçada. Você vai continuar com seu espírito bagunçado. A sua alma vai continuar sofrendo. Nós só conseguimos ser limpos, transformados, 100%, quando nós entregamos todas as áreas da nossa vida a Cristo. E isso inclui corpo, alma e espírito. Não entregue seu corpo para qualquer pessoa. Não leve seu corpo para qualquer lugar. Não coloque qualquer tipo de vestimenta no seu corpo. O nosso corpo é templo de Deus, é templo sagrado. E eu fico imaginando assim, se a gente tivesse a plena visão, se a gente conseguisse olhar para dentro de nós mesmos e ver que o Espírito Santo estava dentro de nós, está dentro de nós. Porque muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo é uma penumbra, um negócio, um fantasma, uma coisa abstrata. Mas ele é uma pessoa, ele está dentro de mim. Se você sabe que o Espírito está dentro de você, e se você pudesse fazer um raio-x e enxergar o Espírito Santo, você continuaria visitando os mesmos lugares que você visita. Tendo as mesmas conversas que você tem. Cuidando do seu corpo, que é a casa dele, do mesmo jeito que você cuida hoje. Porque se eu sei, isso eu me incluo nessa conversa, tá, gente? Se eu sei que o Espírito Santo vai visitar a minha casa mais tarde, eu saio daqui correndo, vou fazer uma faxina, passo o pano, vassoura, ligo minha vela aromática, faço tudo para ficar uma coisa linda. Por que a gente sabe que o Espírito Santo está dentro da gente e a gente não arruma a casa dele? A gente deixa tudo bagunçado. Como é que o Espírito Santo vai agir? Se você, que é humano, se eu e você que somos humanos, não gostamos de bagunça, quem dirá o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo vai ser produtivo na sua vida se a sua casa está bagunçada? Não me chamam mais, né? Foi muito duro. Gente, vamos terminar com esperança. Essa é a boa notícia do Evangelho, gente. É que Deus está aqui para redimir a sua casa. É que Deus está aqui para arrumar a sua casa.
Por mais que a responsabilidade é nossa, a força vem dele. E ele é um Deus que dá força, porque ele quer deliberadamente nos abençoar. Ele não está com a mão encolhida, mas está com a mão estendida sobre a vida da sua igreja, sobre a vida dessas mulheres que estão aqui hoje. E eu queria que hoje, gente, a gente pedisse a Deus. O pessoal do louvor pode vir. Eu queria que a gente pedisse a Deus para que Ele fosse limpando cada detalhe da nossa vida que a gente não consegue limpar sozinho. Se você não consegue enxergar qual é o detalhe da sua vida que você não consegue entregar a Deus, eu queria que você fechasse o seu olho agora. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Pai, que o Senhor mostre a cada mulher que está aqui qual é o detalhe da vida dela que ela precisa entregar a Ti, meu Pai. Espírito Santo, eu peço que o Senhor mostre, Pai, traga a mente agora com muita clareza, Jesus, qual é o detalhe que o Senhor quer limpar. Qual é a área da vida que o Senhor quer limpar, Senhor? Qual é a área da vida que tem impedido ela de ser totalmente cheia do Teu Espírito Santo? Paizinho, eu te peço porque o Senhor é o Deus que nos cura, meu Deus. Que em nome de Jesus o Senhor traga agora a nossa memória. Paizinho, os traumas que nós vivemos ao longo da nossa vida, que sejam curados agora em nome de Jesus. Que nós possamos amar o nosso corpo, Pai, que nós possamos amar a nossa história, que nós possamos cuidar da nossa casa, que é templo e morada do Teu Espírito Santo, meu Deus. Nós somos a Tua casa, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço por libertação, Senhor. Eu te peço por libertação, meu Deus. Se você sente que você precisa entregar o detalhe da sua casa para Deus, fique de pé agora. Nós vamos orar. Paizinho, eu te peço, meu Deus, dá-nos coragem, Paizinho. Dá-nos coragem, Senhor, para entregar tudo a Ti, meu Deus. Porque o Senhor é fiel, Pai, o Senhor é um Deus poderoso, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós vemos Te pedir, Pai, conscientes da nossa humanidade, conscientes da nossa falha, Senhor, que nós precisamos de Ti. Meu Deus, cada detalhe da nossa casa, cada lugar que o Senhor venha visitar, Pai, essa noite. Pai, que não haja esconderijos para Ti no nosso corpo, Senhor. Que não haja esconderijos para Ti, Espírito Santo, que não haja lugares onde o Senhor não pode tocar. E se há lugares que precisam ser limpos, que em nome de Jesus o Senhor venha trazer a Tua limpeza agora, Pai. Com o Teu sangue carmesim que nos purifica de todo o pecado, Pai. Derrama o Teu sangue sobre nós essa noite, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, meu Deus. Nós precisamos da Tua cura interior, Pai. Cura as nossas cicatrizes, Senhor. Nos ajuda a liberar perdão para as pessoas que marcaram os nossos corpos, Senhor, da maneira que o Senhor sabe, meu Deus. Nos ajuda a liberar perdão das cicatrizes que o nosso corpo carrega, Pai. Nós não queremos ser determinados por isso, mas somente pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Paizinho, nós já Te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Nos ajuda a limpar a bagunça que nós mesmos fazemos, Senhor. Nós Te pedimos força, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos ajudado essa noite. Nós Te agradecemos de coração. Em nome de Jesus. Amém.